joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Só quem quer ouvir rima linda faz barulho. Mas vamos lá, hein? Isso aqui não é só rima. Isso aqui é sobre o que muitos não gostam de ouvir. E é aquilo, tem muita gente que parece firme, mas quando a gente olha de verdade, tá totalmente vazio. E hoje é dia de fazer com que aqueles que vivem de aparência sejam expostos. Mas vamos lá. Vocês já sabem que o MC não batalha sozinho. E pra batalhar com o MC que foi campeão da última rodada, cola pra cá, Felipe MC! Solta o beat, DJ! Se ó, jogue as duas mãos pro ar, muita força e muita garra, pra levantar os MC. E jogue as duas mãos pro ar, muita força e muita garra, pra levantar os MC. Vem no wow, rimas em 3, 2, 1, rima. Que cê tá fazendo aqui? Você não rima nada, passa o dia decorando, o seu flow é de fachada. Já que tamo na estação e você não ganha nada, vou pagar sua passagem, por favor, volta pra casa. Ok, e o que é que eu tô fazendo aqui? Parece uma piada, mas já que me perguntou, vim te mandar pra sua casa. E não adianta me encarar, me olhar de cara feia. Cê não sabe se me ama, se é meu fã ou se me odeia. Rimas em 3, 2, 1, rima. Essa batalha aqui tá fácil, nem preciso nem rimar. Se eu rimar igual criança, com certeza eu vou ganhar. Com certeza eu vou ganhar, porque eu sou predestinado. Cê não arruma nada, eu acho bom ficar calado. E você fala que tá fácil, dá pra ver que você sonha. Se tá fácil, eu subo o nível e aumento sua vergonha. O seu nível de criança vindo aqui pra batalhar. Se perder essa batalha, certamente vai chorar. Sua rima é decorada e você é um vacilão. Com certeza eu vou chorar, porque você é campeão. Seu lugar não é no palco, vou falar onde é que é. Me assiste da plateia e me aplaude de pé. Aqui não é só de aparência, é sobre ser de verdade. Quem vive de fachada não se sustenta. Só quem gostou da batalha faz barulho! Boa noite, Arena! Tá muito fraco. Boa noite, Arena! Eu vim aqui para rimar. Não, estou a brincar. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Eu nunca me canso de falar isto. Tu estás no melhor lugar da Terra. Concordam comigo? E concordam comigo ou não? Muito bem, Arena. Eu fico sem graça, então. Bem, malta, vamos falar hoje sobre flow de fachada, ok? Eu não vou rimar, ok? Não, rimo muito mal, não. Muito bem. Eu quero falar sobre uma vida que parece ser verdadeira por fora, mas está desconectada por dentro. E automaticamente, quando isso acontece, ela não se sustenta, ok? Uma das batalhas mais silenciosas da vida espiritual é a incoerência entre aquilo que se vive por fora e aquilo que se carrega por dentro. Nem sempre isso é visível. Muitas vezes a pessoa mantém uma aparência estável, aparenta estar bem, ela participa, ela envolve-se, ela expressa-se bem, aparenta ter maturidade espiritual, mas internamente exige
um distanciamento real de Deus. Internamente existe um distanciamento de si mesmo. Existe um distanciamento da verdade. E nós vivemos numa geração que aprendeu a sustentar muito bem a aparência com facilidade. Hoje é possível parecer bem sem se estar bem. E é possível transmitir força enquanto o interior está cansado, quando não tem mais força para continuar. É possível mostrar um movimento espiritual sem viver a profundidade espiritual. E aos poucos, sem nós percebermos, a preocupação em manter uma imagem começa a ser maior do que a preocupação em tratar o nosso coração. E infelizmente, hoje em dia, esta geração é o que mais passa. Hoje em dia, esta geração está mais preocupado com a sua aparência, com o exterior, do que como está por dentro. Está mais preocupado sobre o que é que as pessoas vão pensar delas, do que o que ela está a sentir por dentro. E essa desconexão, ela não acontece de forma repentina. Ela vai sendo construída aos poucos. Quando a pessoa começa a lidar com as suas próprias questões de maneira superficial. E quando isso acontece, as pessoas começam a evitar confrontos, escondem fraquezas e sustentam uma imagem que não responde à realidade. E quando isso acontece, quando isso começa a acontecer, as pessoas começam a pensar muito mais pelo seu exterior do que com o seu interior. O flow de fachada, como nós vimos aqui no vídeo, ele nasce exatamente aí, quando a aparência se torna prioridade e a verdade interior começa a ser negligenciada. E infelizmente, se nós formos parar para pensar, é o que mais acontece hoje em dia. Às vezes, de certeza que tu deves conhecer alguém assim, às vezes tu podes ser assim. E quando isso acontece, a pessoa, ela passa a viver uma versão editada de si mesma. Ela não vive a sua realidade. É como se nós fôssemos editar uma foto, e ainda por cima hoje em dia que a inteligência artificial é super fácil, e eu postar no Instagram e não ser nada a ver do que eu sou. É exatamente igual. Por fora existe presença, palavras e aparência, mas por dentro existe vazio, desgaste e distância. Por fora está tudo bem, por dentro está tudo mal. E o mais perigoso é que isso não afeta apenas as nossas emoções ou comportamentos. Isso afeta a nossa vida espiritual, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele não se relaciona com a aparência. Deus se relaciona com a verdade. Então, se eu não vivo a verdade, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Se eu vivo de aparência, se eu vivo de algo que eu não vivo a realidade, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Sendo que Deus se relaciona apenas com a verdade. Sabem, enquanto o homem olha para aquilo que é exterior, Deus olha para o íntimo. Ele vê intenções, motivações, dores, verdades que ninguém mais consegue ver. Eu gostava que vocês abrissem a vossa Bíblia em Salmos, capítulo 51, versículo 6. Quem trouxe a espada? Levanta ela aqui. Quem trouxe a espada? Quero ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vá, vou dar uma colher de chá. O telemóvel também conta. Vá, quem trouxe? Agora sim. Então abram as vossas Bíblias. Salmos 51, versículo 6. Se não trouxeram, podem sempre acompanhar pelo telão, ok? Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Isto é Davi. Davi declarou isto. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Porquê? Porque uma vida desconectada internamente não consegue se sustentar por muito tempo. Em algum momento, o peso da aparência vai se tornar cansativo. Isto é como for uma fachada de uma casa. Ela exige manutenção constante, porque ela precisa esconder o quê? As rachaduras que tem.
E quanto mais distante a pessoa fica da verdade sobre si mesma, mais distante também fica da transformação que Deus quer realizar. Fala misericórdia. Só para ver se vocês estão atentos. Então, quando a pessoa ela fica mais longe da realidade que ela vive, mais longe ela vive da realidade que Deus quer fazer na vida dela. E porquê? Porque Deus não trabalha com personagens. Deus trabalha sobre pessoas reais. Deus trabalha com pessoas reais. Deus não trabalha com as princesas da Disney, não trabalha com os Vingadores, não trabalha com isso. Deus trabalha comigo e contigo. Pessoas reais, pessoas que existem. A transformação começa quando ela exige coragem. Quando existe coragem para abandonar a superficialidade e permitir que a verdade alcance o interior. Porque somente uma vida verdadeira por dentro consegue permanecer firme por fora. Ou seja, quanto mais nós vivermos da superficialidade, quanto mais nós vivemos do exterior, menos transformação nós vamos ter. Nós não vamos ter transformação por dentro. E a aparência, ela pode sustentar uma imagem, mas ela não sustenta uma vida diante de Deus. Eu gostava que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 23, vamos ler o versículo 27 e 28, por favor. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de impureza. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Foi exatamente o que eu falei antes. A aparência pode sustentar uma imagem, mas não sustenta uma vida diante de Deus. Ou seja, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então existe uma diferença entre o comportamento ajustado e o coração transformado. É possível aprender a agir corretamente sem que isso represente uma mudança real no interior. Esse tipo de construção é frágil porque depende de esforço constante. Hoje em dia nós podemos ver pessoas que fingem que sim mudaram, que sim estão a fazer as coisas certas, mas por dentro não estão. E isso exige um esforço muito grande. Porquê? Porque eles têm que estar sempre a fingir algo que não são. E vai chegar a uma altura que vai acontecer o quê? Vão acabar por cair. Jesus, ele confronta exatamente isso nos fariseus, no texto que nós acabámos de ler aqui agora. Eles tinham aparência espiritual, linguagem espiritual e comportamento religioso, mas o interior estava distante de Deus. E isso mostra que é possível estar perto do ambiente da igreja e ainda assim longe de uma transformação verdadeira. Então sim, é possível estar dentro do ambiente de igreja mesmo estando longe de Deus. E é isso que não pode acontecer connosco. Nós não podemos vir para aqui a mais um sábado só porque sim. Só porque é fixe estar com os amigos, é fixe ouvir o louvor, é fixe ouvir a palavra. Nós não podemos frequentar apenas o ambiente da igreja. Nós temos que ser a igreja. Nós temos que ser a igreja. Para qualquer lado que a gente vá. Não podemos simplesmente vir para aqui ao sábado, ok, ouvirmos a palavra, boa, gostei muito. E durante a semana, pouco importa. Os nossos amigos, então, mas tu és cristão, eu nem sabia. Tu acreditas em Deus, eu nem sabia. Isso não pode acontecer. Nós temos que ser igreja para qualquer lado que nós vamos. O problema da performance espiritual, que era que os fariseus faziam, é que ela consegue impressionar as pessoas, mas nunca consegue impressionar Deus. Porque Deus não vê apenas aquilo que fazemos. Deus vê aquilo que nós somos quando ninguém está a olhar. Então Deus vê quando tu estás no teu quarto sozinho. Deus vê quando tu estás no teu trabalho. Deus vê quando tu estás na tua escola, quando tu estás na tua faculdade. Deus vê quando ninguém está a ver. Então Ele sabe
o que tu sentes e o que tu fazes quando ninguém está contigo. Muitas pessoas, eles vivem a tentar manter uma imagem que tenta parecer forte, parecer espiritual, parecer uma pessoa equilibrada, parecer uma pessoa cheia de fé. Mas no secreto existe cansaço, vazio, pecado escondido, ansiedade, depressão, confusão e, acima de tudo, distância de Deus. E o perigo é quando a preocupação deixa de ser como está o meu coração e passa a ser o que é que as pessoas acham de mim. O perigo é quando a nossa preocupação é o que é que será que Deus acha de mim o que é que as pessoas acham quando olham para mim? O que é que as pessoas estão a pensar de mim? Aí começa a ser o perigo. Quando nós começamos a pensar mais sobre o que é que as pessoas acham de nós e nos esquecemos do que é que Deus acha de nós. Quando a aparência se torna realidade, a verdade começa a ser escondida. A pessoa aprende a maquiar as dores, a esconder fraquezas, a fingir estabilidade e até a atuar espiritualmente. Mas nós sabemos que Deus nunca trabalhou sobre a aparência. Deus trabalha sobre a verdade. E eu vou insistir muito isto hoje, que é para entrar na nossa cabeça, que é para sairmos daqui de Deus não trabalha com aparência, mas trabalha com a verdade. Nós temos que sair daqui a nos lembrar disto. Quando eu começar a pensar o que é que as pessoas acham de mim, e me esquecer de como está o meu coração, como está a minha intimidade com Deus, como está o meu relacionamento com Deus. O Evangelho, ele não nos foi dado para produzir pessoas que pareçam espirituais. O Evangelho foi dado para transformar pessoas de dentro para fora. O Evangelho não nos foi dado para receber status. Foi dado para transformar as nossas vidas, para transformar as vidas das pessoas que tu amas, das pessoas que tu vês na rua, das pessoas que tu convives. Foi para isso que o Evangelho te foi dado. Para tu mudares a vida dessas pessoas. Sabem, a aparência pode impressionar homens, mas somente um coração transformado pode agradar a Deus. E hoje eu deixo-te uma pergunta. Tu preferes impressionar os homens ou agradar a Deus? Se preferes impressionar os homens, tudo bem. Mas se preferires agradar a Deus, temos que transformar o nosso coração. Sabe, eu vou levar isto para os dias de hoje. Foi como eu disse antes. Esta geração, ela sabe editar fotos, vídeos, tudo. Tudo. Sabem editar perfis, hoje em dia redes sociais, inteligência artificial, tudo. Mas sabem qual é o problema? É que muitas pessoas que sabem fazer isso, muitas pessoas não vivem a realidade. Às vezes, tu vais ver no Instagram, está tudo bom, está uma vida a mil maravilhas. E em casa, esquece. Às vezes está tudo bem nas redes sociais, e eu estou bem, estou livre, sinto-me bem, e por dentro o coração amargurado, triste. Esse é o problema, porque muitos vivem uma versão editada de si mesmos. Existe um eu que aparece nas redes sociais e um eu que só Deus conhece. Será que esse eu é o mesmo? Ou tem sido diferente? Deus, Ele não se move pela imagem que nós construímos. Ele move-se pela verdade que existe no teu coração. Então, como que tu tens vivido? Será que o teu eu das redes sociais, o teu eu aqui na igreja tem sido o teu eu igual ao que Deus conhece? Aqui é um amor de pessoa, chega em casa, fala mal com os pais, trata mal os pais, responde aos pais, desobedece aos pais. Aqui é um amor de pessoa para os amigos, chega em casa, fala mal com a mulher, maltrata a mulher. Como tem sido o teu eu? Sabem, isso nos leva ao segundo ponto, que é o que é escondido, ele não permanece neutro. Ele molda o interior. Então eu gostava que vocês abrissem a vossa Bíblia em Salmos 32, versículo 3 e 4.
Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Hoje em dia muitas pessoas eles acreditam que aquilo que é mantido em segredo não interfere na nossa vida. Mas aquilo que é escondido nunca permanece isolado. Isto é a mesma coisa que nós temos um tapete e tem sujidade. Nós vamos metendo a sujidade para debaixo do tapete. Chega uma altura que o tapete já nem toca no chão. Já está cá em cima. E o que é alimentado no secreto, ele começa a moldar as coisas, começa a moldar os pensamentos. Ou seja, chega uma altura que o tapete já está cheio de sujidade que já nem dá para tapar mais nada. A sujidade já começa a sair por fora, aqui. E quando isso acontece, quando o que é alimentado no secreto, quando o que é errado começa a moldar os nossos pensamentos, começa a moldar as nossas emoções, começa a moldar as nossas decisões, o que é que nós começamos a fazer? A viver mais de aparência do que o que realmente temos que viver. E Davi, ele revela algo forte neste versículo, que o esconder o pecado não lhe trouxe paz. Esconder trouxe-lhe desgaste. Que o silêncio não gera neutralidade, gera peso. Sabem porquê? Porque a alma começa a ficar cansada, a sensibilidade espiritual diminui, a comunhão com Deus enfraquece. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez, isso vai acontecendo aos poucos, aos poucos. Ninguém se distancia de Deus de um dia para o outro. Primeiro perdemos a sensibilidade, depois normalizamos aquilo e depois começamos a viver dividido. E voltamos ao início, externo, tudo normal, mas internamente existe uma distância de Deus. Sabem, existe uma frase que enquanto eu estava a estudar me impactou muito, que foi: o pecado... Oi? Fugiu. O pecado é amar algo mais do que a Deus. Ou seja, quando nós amamos algo mais do que a Deus, aí significa que nós estamos já distantes. Tens que amar a Deus acima de tudo. Temos que amar a Deus acima de tudo. Acima de qualquer circunstância, acima de qualquer... Quando estamos bem, quando estamos mal, quando temos muito, quando temos pouco. Temos que amar sempre a Deus acima de tudo. E quando isso se permanece escondido, essas coisas, o pecado, a tristeza, tudo, começa a ocupar espaços no teu coração que deveriam pertencer a Deus. Se calhar aquela situaçãozinha que te magoou e que tu guardaste no teu coração e te isolaste e deixaste andar, meteste para debaixo do tapete, começaste a esfriar, deixaste de ter tanta vontade de vir para aqui, para a frente, para o louvor, ou vens para aqui para a frente, não tens mais vontade de pular, não tens mais vontade de cantar, depois começas a não ter mais vontade de vir para a igreja. E isso vai ocupando sítios no teu coração que deveriam pertencer a Deus. E tudo aquilo que continua em oculto, que permanece em oculto, ela continua a ter influência na tua vida. Um pecado escondido, uma ferida escondida, um vício escondido, uma dor escondida. Tudo isso vai moldando o interior. Tudo isso vai moldando o nosso coração. E o inimigo, ele trabalha no secreto. Ele trabalha no secreto, que é para nos destruir no público. Porque aquilo que tu alimentas em oculto sempre aparecerá em algum momento na tua vida. Aquilo que... Lembras quando eu disse debaixo do tapete que a sujidade já começava a ser tanta que já não encostava e começava a sair pelas bordas do tapete? Chega uma altura que isso vai acontecer na tua vida. Tu deixas de esconder tanto. Não pedes ajuda, não pedes conselhos.
E isso começa-te a roer o meu coração, ou algo de errado que estás a fazer que só tu sabes. Chega uma altura que isso vai aparecer na tua vida. Porque existe uma diferença entre esconder das pessoas e esconder de Deus. Porque Deus já sabe. E mesmo sabendo, Ele hoje diz-te: filho, vem para perto. Mesmo sabendo do que nós fazemos de errado, Ele decidiu nos amar. Mesmo sabendo que nós iríamos e continuaremos a errar com Ele, Ele decidiu nos amar e enviar o seu único filho por nós. Quem aqui é pai? Comenta assim, Manuel. Pai, mãe. Vocês enviariam o vosso filho para ajudar uma pessoa que erra com vocês? Que vos enganou, que vos mentiu? Pois Deus fez isso por nós. Nós errando, Deus mandou o seu filho por nós. Então, o que eu quero que tu entendas hoje é que mesmo Ele sabendo que tu erras, mesmo sabendo que eu erro, Ele continua-nos a amar e a chamar para perto. Deus hoje está a dizer: filho, vamos. Hoje é mais um dia de recomeço. Ei, filho, está na hora. Sabem, tem gente cansada espiritualmente. Não foi porque Deus se afastou, mas porque ela vive sustentando uma versão dela que não é real. E isso cansa. É pesado demais viver a tentar esconder aquilo que Deus quer curar. Há gente que se afastou de Deus porque quer viver na aparência. Há gente que se afastou de Deus porque prefere mostrar para as pessoas uma coisa que não é. E voltamos ao início, que depois começa a ficar mais preocupado em que as pessoas têm que ver isto de mim, do que eu estou-me a afastar de Deus. Não faço mais uma devocional, não falo mais com Ele. Sabem, Deus, Ele não busca exposição. Ele busca a verdade para restaurar. Então eu gostava que vocês abrissem a vossa Bíblia em Salmos 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Muitas pessoas, elas têm medo do confronto de Deus. Muitas pessoas fogem do confronto de Deus porque elas veem o confronto de Deus como uma condenação. Mas o confronto de Deus nunca tem como objetivo humilhar ninguém. Deus confronta para alinhar, Deus confronta para restaurar, Deus confronta para curar. E Davi, ele entendeu isso. Ele não pede apenas perdão. Ele pede transformação. Cria em mim um coração puro. Ou seja, ele arrependeu-se do que fez. E ele não pediu só perdão, ele pediu uma transformação. Ele pediu algo novo. Davi reconhece: o problema não foi apenas o que eu fiz, o problema foi aquilo que aconteceu dentro de mim. E isso chama-se maturidade espiritual. Quando tu entendes que o problema não foi apenas o que tu fizeste, mas o problema foi o que aconteceu dentro de ti, isso se chama maturidade espiritual. Porque muita gente quer alívio sem arrependimento, quer paz sem mudança, quer cura sem verdade, quer restauração sem confronto. Mas Deus, Ele não quer apenas ajustar os comportamentos. Deus quer restaurar o coração. Porque se Ele for restaurar apenas os comportamentos, nós vamos estar sempre a fazer. Porquê? Porque está no nosso coração. Então, quando nós queremos algo, quando nós queremos uma mudança, nós temos que ceder algo. Então, se eu quero alívio, eu tenho que ter arrependimento. Se eu quero paz, eu tenho que ter mudança. Se eu quero cura, tem que ser de verdade. Se eu quero restauração, tem que ser confrontado. Sabem, a verdade no íntimo, ela não produz condenação, ela produz liberdade. Quando aquilo que estava escondido é levado à luz diante de Deus, o peso sai, a culpa começa a perder força,
a comunhão começa a voltar, o coração começa a respirar de novo. Porquê? Porque Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura pessoas verdadeiras. Então Ele não está à espera que tu sejas perfeito, não está à espera que eu seja perfeito. Ele está à espera que tu sejas verdadeiro e que eu seja verdadeiro. Então se eu quero arrependimento, se eu quero alívio, eu tenho que me arrepender. Se eu quero ser restaurado, eu tenho que ser confrontado. Eu não posso fugir do confronto dele. Porque um coração sincero sempre será terreno fértil para transformação. Como tem sido o teu coração? Se calhar ainda não recebi a transformação. Eu estou a tentar mudar, mas eu não consigo e tal, não sei o quê. Se calhar não tenho sido sincero. Talvez o maior milagre que Deus quer fazer hoje não seja mudar a tua aparência, não seja te dar algo novo, alguma coisa exterior, alguma coisa material. Talvez Deus queira quebrar essa fachada, curar essas rachaduras que te está a impedir de viver algo real com Ele. Se calhar isso pode ser o que Deus tem para ti hoje. Já pensaste? Porque Deus Ele não unge personagens, Deus Ele transforma pessoas reais, Deus usa pessoas reais. Tem que haver confronto. Tem que haver confronto, tem que haver confronto. E talvez nós temos pedido mal a Deus. Se calhar Deus sim vai te dar um carro novo, vai te dar uma casa grande, vai te dar uma empresa bem sucedida. Mas se calhar, antes de Deus te dar isso tudo, se calhar Deus tem que tratar algo primeiro em ti. Se calhar Deus tem que tratar o teu coração. Se calhar tu tens que ser sincero com Ele. Se calhar tu tens que ser verdadeiro. Se calhar tu tens que parar de viver na aparência. Tu não, nós, eu também. Se calhar nós temos que começar a ser mais sinceros, a ser mais verdadeiros connosco mesmo, principalmente. Ser mais verdadeiros com Deus. Porque às vezes nós tentamos enganar Deus e é uma coisa assim estranha, porque Deus sabe de tudo. Não, Deus, eu não fiz. E Deus lá de cima assim, tu fizeste. Se calhar nós temos que começar a ser mais verdadeiros. E se calhar quando nós sim tivermos essa transformação, se calhar sim Deus vai te dar uma grande empresa, um grande carro, uma grande casa. Mas primeiro tem que começar aqui dentro. Antes de pedirmos algo assim, nós temos que pedir transformação. Nós temos que pedir restauração. E quando vier a restauração, nós não podemos fugir do confronto. Sabem, uma vida construída apenas por fora, ela exige muito esforço para ser mantida. E a aparência sempre precisa ser protegida, sustentada e alimentada. Existe cansaço em viver a tentar parecer algo que internamente já não estás firme. Ou seja, há pessoas que vivem intensamente para mostrar às pessoas que vêm aqui, oram, se ajoelham e por dentro não sentem nada. E às vezes julgam as pessoas que estão ali sentadas e se calhar estão a receber muito mais. Sabem quando é que a nossa igreja vai crescer mais ainda? Quando é que o Arena vai crescer mais ainda e vai ficar as cadeiras todas cheias? Quando o Arena parar de viver de aparência. Quando o Arena parar de viver apenas para o exterior. Quando nós começarmos a viver intensamente o que Deus tem para nós, aí sim, ninguém nos para. Quando nós começarmos a desejar verdadeiramente o que Deus tem para nós, a desejar verdadeiramente a presença dEle, não só aos sábados, não vai haver mais espaço nesta igreja. Olhem lá para trás. Olhem lá para trás. Estão a ver aquelas cadeiras vazias lá atrás? Aquilo não é área VIP. É porque nós vamos profetizar hoje que não haverá mais espaço naquelas cadeiras. Terão pessoas ficar sentadas aqui no chão.
Mas para isso acontecer, temos que largar a aparência e viver do nosso interior. De viver do que Deus tem mesmo para nós. Parar de competições uns com os outros. Parar de picuices, de fofoca. E quando uma vida alinhada acontece, quando há uma vida alinhada, ela produz estabilidade. E Deus não está interessado em uma versão ajustada tua. Deus não procura personagens, Deus procura a verdade. Ou seja, Deus está-te a aceitar do jeito que tu és. Da maneira como tu estás agora. Mas Ele também quer que haja transformação. Tu tens que querer que haja transformação. Deus quer te transformar. E enquanto houver uma distância entre o exterior e o interior, haverá sempre desgaste. Porque ninguém consegue sustentar por muito tempo uma vida dividida entre a aparência e a verdade. Mas quando a verdade ocupa o lugar certo, tudo muda. A vida deixa de ser sustentada por performance e passa a ser sustentada por relacionamento com Deus. E talvez a pergunta mais importante desta noite seja: como é que as pessoas me enxergam? Não seja, desculpem. Vamos do início, pera. Talvez a pergunta mais importante desta noite não seja como as pessoas me veem, mas sim, quem eu sou diante de Deus quando ninguém está a me olhar. Eu vou voltar a repetir para não haver dúvidas, ok? Talvez a pergunta mais importante desta noite não seja como as pessoas me veem, o que é que as pessoas acham de mim, mas que seja quem eu sou diante de Deus quando ninguém está a olhar. Então que possamos mudar esse chip hoje. Que isso entre na tua cabeça todos os dias. Quem eu sou diante de Deus quando ninguém está a olhar. Porque no final, não é a aparência que sustenta uma vida espiritual. É a verdade no íntimo. É o relacionamento com Ele. O louvor pode subir. E eu gostava que vocês ficassem em pé. Ficou clara, né, malta? A pergunta mais importante desta noite, não ficou? Qual é a pergunta mais importante desta noite, então? Boa. E qual é que não é importante? Isso mesmo, boa. É só para deixar claro. Arena, eu não sei como é que tu entraste aqui hoje. Tu podes me dizer assim: Daniel, é muito fácil tu estás a dizer, mas tu não sabes o que eu vivo. Exatamente, tens razão. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Deus, Ele hoje não está a chamar pessoas perfeitas. Deus está a chamar pessoas sinceras. Então, realmente, eu não sei a maneira como tu entraste, eu não sei o que tu vives. Mas uma coisa é certa, que se tu quiseres transformação e fores sincero no que tu estás a dizer, Deus vai te transformar. Deus chama hoje pessoas cansadas de sustentar uma fachada, de sustentar uma aparência que não são. Pessoas cansadas de viver uma versão editada de si mesmas. Pessoas que entendem: eu não quero apenas parecer espiritual, eu quero ser transformado de verdade. Deus chama essas pessoas hoje. E eu volto a repetir, eu não sei como é que tu entraste aqui hoje. Mas uma coisa é certa, Deus te deu mais uma oportunidade. Talvez seja a primeira vez que tu vens hoje, talvez seja a 10ª, talvez já vens há 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Mas Deus hoje está-te a dar mais uma oportunidade. Agora cabe a ti. Às vezes Deus já te quer transformar há muito tempo. Deus dá-te várias oportunidades e tu, não, fica para a próxima. E se não houver uma próxima? E se não houver uma próxima oportunidade? Tu vais deixar de ser transformado? Tu vais deixar de sentir a presença de Deus? Tu vais deixar de sentir o falar de Deus?
não deixes passar esta oportunidade. Eu gostava que tu fechasses os teus olhos. E só tu sabes quando estás sozinho, quando tu estás sozinho, só tu sabes como tu tens sido, como está o teu coração, só tu e Deus sabem. Eu não sei o que é que tu estás a carregar, talvez a pessoa que está ao teu lado não sabe o que é que tu estás a carregar no dia a dia, mas Deus sabe. E ao invés de te rejeitar, Ele hoje diz: ei filho, vem para perto. Ao invés de Ele ser assim, deixa para lá, não, Ele fala assim: filho, vem, eu estou de braços abertos para te receber. Porque a verdade de que tu escondes dos outros, Deus quer usar para te curar. Aquilo que tu queres esconder dos outros, Deus quer te usar para seres curado. Hoje não é noite de aparência. Hoje é noite de alinhamento. Hoje é noite de voltar para a verdade. Hoje é noite de ser transformado. Hoje é noite de confronto. Então eu volto a repetir. Eu não sei como é que tu entraste aqui hoje. Eu não sei o que é que tu tens sentido, o que é que tu tens passado. Se tu estiveste bem e agora estás mal, se estiveste mal e agora estás bem. Mas hoje uma coisa é certa, Deus quer te restaurar. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de confronto. Então não deixes passar esta oportunidade. Eu gostava que tu viesse aqui para a frente. Mas só quem quer mesmo ser restaurado, quem quer receber confronto, quem quer largar a aparência de lado e quer começar a viver de verdade, quem quer deixar de ter vergonha de falar para os colegas da escola que é cristão, para os colegas de trabalho, para a família. Malta, durante muito tempo eu escondi que eu era cristão, porque quando eu era mais novo me fizeram bullying. E quando eu decidi me posicionar, as pessoas que fizeram bullying se converteram. Então eu não sei o que tu estás a passar hoje, mas hoje chega de viver de aparência. Chega de fingir uma coisa que nós não somos. Deus te chama para perto hoje. Deus te chama para viver de verdade. Eu só te peço uma coisa: não fiques de boca fechada hoje. Clama, pede. Porque Deus, Ele quer fazer. Mas tu tens que pedir primeiro. Ele não vai fazer sem tu pedires. Ele não vai te transformar sem tu pedires transformação. Ele não vai te curar sem tu pedires cura. Ele não vai te perdoar sem tu pedires perdão. Clama, pede, fala com Ele. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos uma igreja tão confortável, como a Sandra falou mais cedo. Deus realmente não precisa de nós, não precisa do nosso dinheiro. Ele nos ama. E Ele te chama para tu mudares esta geração, para tu seres diferente da geração dos likes, da geração das redes sociais. Nós podemos sim usar isso, mas a favor da presença dEle, a favor da palavra dEle. Deus te chama para ser diferente hoje. Deus te chama para seres Deus te chama para ser uma potência nesta nação, uma potência neste continente, uma potência nesta cidade. Eu não sei como é que tu chegaste aqui hoje, mas uma coisa é certa: se tu pedires, Ele vai fazer. Se tu clamares, Ele vai te responder. Eu queria chamar os líderes do Arena cá à frente, o G12 do Arena, para orarmos pelas pessoas. Sabem, estas pessoas que vão orar por ti, querendo ou não, eles pagam uma luta muito grande pela tua vida, diretamente ou indiretamente. E eu quero que tu recebas a oração do líder que for orar por ti. Não só ser mais uma oração que vais receber no sábado,
Porque eles vão orar por transformação, vão orar por mudança, por confronto. E se tu quiseres realmente isso, aceita de verdade. Chega de sermos crente morno, em que uma hora nós estamos cheios dele e outra hora nós só nos queremos afastar e não vir mais à igreja. Deus nos chama hoje para ser diferente. Deus nos chama para ser jovens posicionados nesta terra. Nós só vamos encher esta igreja, nós só vamos encher esta arena quando nós nos posicionarmos e aceitarmos o confronto. Só aí, quando nós aceitarmos o confronto e nos posicionarmos e decidirmos sermos cheios da presença dele, aí sim vamos alcançar as pessoas lá fora. A tua família precisa de ti, os teus amigos precisam de ti, os teus colegas precisam de ti. Ah, Daniel, mas eu não tenho família aqui. Não há problema, temos as redes sociais para isso. Nós temos hoje possibilidade de falar com outras pessoas do outro lado do mundo. Então o que é que te impede de evangelizar essas pessoas lá do outro lado? Chega de vivermos de uma fachada, chega de vivermos de aparência, de algo que nós não somos, para nos moldarmos às coisas do mundo. Nós não podemos nos moldar às coisas do mundo. Igreja, declara isto forte, declara isto bem forte. Abre a tua boca, não cantes de uma maneira como se fosse mais um louvor. Canta como se fosse uma necessidade, uma necessidade. Declara bem forte, arena. Para te adorar eu vivo. Nós queremos, Deus, declarar com todo o nosso coração, sem vergonha, Deus, sem qualquer tipo de máscara, Deus, que nós vivemos para Ti, que nós vivemos para Te adorar, que nós vivemos, Deus, contigo, Senhor. Nós queremos, Deus, declarar, Deus, a nossa identidade, Deus, a identidade da Arena Jovem, Deus, jovens restaurados por Ti, jovens cheios da Tua presença. Senhor, Deus, ajude-nos, Deus, a renunciar, Deus, tudo aquilo, Deus, que nos prende a esse mundo. Senhor, nos ajude, Deus, a estarmos juntos de Ti, Deus, que a Tua presença, Deus, possa ser o mais precioso para nós, seja o nosso tesouro mais precioso, mais escondido, Deus, a nossa pérola preciosa, que venha ser a Tua presença, Senhor. Oh, Paizinho, enche-nos de Ti, Senhor, e transforma a nossa vida, Pai. Oh, Senhor, enche, Deus, cada um que está aqui. Deus, nós declaramos, Deus, que essa
essas cadeiras vazias vão ser cheias, Deus. Cheias de jovens, Deus, cheias do Teu Espírito Santo. Deus, porque hoje, a partir de hoje, nós decidimos, Deus, nos posicionar diante de Ti, Deus. Nos posicionar, Deus, assumir, Deus, nossa identidade, Deus, de cristãos, Deus, que levam a mensagem da salvação por onde passa, Senhor. Oh, Paizinho. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Declare, Arena. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Arena, eu queria abrir este momento para dar a oportunidade para quem nunca tomou uma posição, uma decisão por Cristo. Se você hoje ouviu essa palavra, sentiu tocado no seu coração e deseja hoje fazer uma decisão e falar: Senhor Jesus, eu quero viver essa vida contigo. Eu nunca fiz isso na minha vida antes. Ou então eu já fiz anteriormente, mas hoje eu quero renovar essa aliança que eu faço contigo. Eu quero que você faça o sinalzinho com a mão, por favor. E vamos todos orar. E depois eu vou chamar aqui na frente, porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso Senhor, esqueci. É isso. Se nós confessarmos o Senhor, o Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos, nós e a nossa casa. Então, eu quero que você, no seu lugar, faça essa oração junto comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu sou pecador, ou sou pecadora, e eu te peço que o Senhor venha me redimir, que o Senhor ponha o Teu sangue sobre mim. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, porque hoje eu posso conectar-me novamente com o Pai. E eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, e eu estarei firmemente em Ti até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, eu vou convidar para que você venha aqui na frente, enquanto o louvor vai tocando, que eu quero orar por você, eu quero te abraçar. Nós queremos te abraçar, queremos orar por ti. Aleluias. Amém. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma
sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aleluia! Quem hoje foi cheio, impactado? Fala assim, dá um glória a Deus! Um aleluia! Aleluia! Amém! Então, olhem, vamos agora ter o nosso momento de convívio, amém? Antes disso, eu quero abençoar vocês. Estendam suas mãos assim, uma bênção para receber a bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, que a transformação, que a renovação e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um, hoje e para sempre. Amém. Amém? Mas tá. E olhem, não vou embora,